Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo de cônicas e vamos estudar dessa forma a segunda parte de parábola. Com essa aula a gente vai estudar parábolas com vértice fora da origem do sistema, mas inicialmente vamos relembrar do que a gente já viu lá na primeira aula. Lá na primeira aula a gente viu dois casos para quando a parábola tem vértice na origem do sistema cartesiano. O primeiro caso era esse, que está aqui o gráfico, que é quando o eixo de simetria da parábola é o eixo y. Então, observando aqui no gráfico, a gente tem o eixo de simetria como eixo y e aqui está a parábola. A equação reduzida para a parábola, quando o eixo de simetria era o eixo y, era essa equação aqui, x² igual a 2πy. Lembrando que o p era conhecido como parâmetro e, de acordo com o sinal do p, a gente conseguia pensar e fazer o gráfico da parábola. Se o p era positivo, a parábola é côncava para cima. Então, ficava uma parábola exatamente com esse formato aqui. Quando o p era negativo, a parábola era côncava para baixo. Então, vértice na origem do sistema, mas ela era côncava para baixo. Ainda nós tínhamos lá na primeira aula de parábolas que a distância entre o foco e a reta diretriz a gente chamava de p, e a distância entre o foco e o vértice era p sobre 2, e entre o vértice e a reta diretriz também era p sobre 2. Então, o vértice está exatamente na metade do caminho entre o foco e a reta diretriz. O segundo caso que nós tínhamos era quando o eixo da parábola era o eixo x. O gráfico ele ficava com essa cara aqui, eixo de simetria está aqui, eixo x, aqui está a parábola. Nesse caso, a gente também tinha aqueles mesmos elementos com relação à distância entre o foco e a reta diretriz. Aqui está a reta diretriz, a distância entre o foco e a reta diretriz era p, então a distância entre o foco e o vértice é p sobre 2, a distância entre o vértice e a reta diretriz também é p sobre 2. A equação reduzida da parábola, que tinha o eixo x, era y² igual a 2px. Lembrando que quando o parâmetro p era positivo, a parábola era côncava para a direita, o formato do gráfico era esse, e quando o p era negativo, a parábola era côncava para a esquerda. Então, nós tínhamos uma parábola aqui onde eu estou passando o mouse, côncava para a esquerda. Agora, a gente vai estudar a equação da parábola de vértice fora da origem do sistema cartesiano. Mas, para isso, a gente vai precisar fazer translação de eixos. Considerando aqui o que a gente o que é de costume, que a gente já sabe, que é o plano cartesiano XOY ou plano XY, como prefiram chamar, considerando um ponto P qualquer nesse plano, esse ponto P de coordenadas x e y, já escrevi aqui que essas coordenadas x e y em relação ao sistema cartesiano x ou y. Para fazer a translação de eixos, eu vou considerar um novo sistema cartesiano, considerando esse novo sistema cartesiano como sistema x', O', y', ou simplesmente x', y'. Esse ponto P, eu consigo determinar quais são as coordenadas desse ponto P nesse novo sistema cartesiano. Mas, para isso, eu preciso saber aonde esse novo sistema cartesiano tem a origem. Eu preciso das coordenadas do ponto que está em verde, que é o ponto O', que é a origem desse novo sistema cartesiano. Chamando essas coordenadas aqui de H e K, H para abscissa e K para a ordenada, essas coordenadas a gente olha lá no sistema cartesiano inicial, no sistema cartesiano original que a gente tinha, que é o x e y. A partir disso, eu consigo determinar qual é a coordenada do ponto P no sistema x', y'. Eu sei que essa medida aqui, ó, é exatamente a medida x menos a medida h. E essa medida que eu tenho aqui é exatamente a medida y menos a medida K. Então, eu chamo aqui de x' e aqui de y'. E eu posso dizer que x' é o x menos h e o y' é o y menos o k. Esse x' e y' é as coordenadas do ponto P em relação ao sistema x', O', y', que é o novo sistema cartesiano que a gente tinha. E como eu já comentei com vocês, eu sei que o x'
é o x menos h e o y' é igual ao y menos k. Por que eu faço isso? Porque agora eu tenho as coordenadas desse ponto P representadas no novo sistema cartesiano, mas mesmo assim eu representei ele como coordenadas que eu marquei lá no sistema cartesiano XY. Vejam que o x e que o h está marcado aqui, ó, no sistema XY, e o y e o k também estão marcados aqui no sistema XY. Então, essas são as fórmulas que a gente vai utilizar para a translação. Essa translação, ela transforma as coordenadas de um sistema cartesiano para outro sistema cartesiano. Um exemplo para que fique claro como a gente vai fazer essa translação. O exemplo 1 diz que se P tem coordenadas 5 e 4 no sistema cartesiano de origem em 0, 0, ou seja, o sistema cartesiano que a gente está acostumado a trabalhar, encontre as coordenadas do ponto P no sistema cartesiano com origem 1 e 3. Para que fique fácil de entender o que a gente vai fazer, é mais prudente que façamos o gráfico, que a gente desenhe, represente geometricamente isso. A translação de eixos, nesse caso, vai ficar dessa forma. Marquei aqui o ponto P no sistema cartesiano XY, então 5 para a abscissa e 4 para a ordenada. Agora, coloquei o novo sistema cartesiano, marquei a origem dele na informação que foi nos dada. A origem está em 1 e 3, está aqui em 1 e 3, marcada a origem. Agora, eu consigo determinar quanto é esse x' e quanto é esse y'. Por quê? Eu sei que o x' vai ser o x, que é 5, menos o 1. E o y' vai ser o y, que é 4, menos essa medida aqui, que é 3. E é o que a gente vai fazer. Ó, o x' é o 5 menos 1, que vai ser 4, e o y' é 4 menos 3, que vai ser 1. Portanto, a gente tem as novas coordenadas do ponto P no novo sistema cartesiano, que é 4 e 1, que está marcado aqui em vermelho. Lembrando que essa subtração que a gente fez é o que eu mostrei inicialmente, que é o x menos h, e essa subtração aqui também é o que eu já mostrei anteriormente, que é o y menos k. Se vocês quiserem olhar quanto são essas coordenadas nas informações que a gente tem aqui no exemplo, a gente já sabe que o x e o y é sempre as coordenadas do ponto P em relação ao sistema cartesiano x e y, e o h e o k é as coordenadas da origem do novo sistema cartesiano. Então, o h é a abscissa aqui do O', e o k é a ordenada do O'. Agora, a gente vai estudar a equação da parábola de vértice fora da origem do sistema cartesiano e também vamos dividir em dois casos. O primeiro caso é quando o eixo da parábola é paralelo ao eixo y. Então, a gente tem um eixo deslocado, ele não está o vértice mais na origem do sistema, mas esse eixo ele é deslocado sempre sendo paralelo ao eixo y. Posso deslocar ele para a direita, como posso deslocar ele para a esquerda. Para a gente fazer esse estudo, a gente vai considerar uma parábola de vértice em H e K, que esse H e K é a origem daquele novo sistema cartesiano que nós estávamos estudando. E o eixo sempre vai ser paralelo ao eixo Y. E o H e o K são as coordenadas do vértice em relação ao sistema XOY. Então, o vértice é onde começa, é onde é a origem do novo sistema cartesiano, mas esse vértice, as coordenadas estão marcadas em relação ao sistema XOY. Observando aqui no desenho, é isso que nós temos. Aqui, o sistema cartesiano, XOY, o vértice marcado na origem do novo sistema cartesiano, que é o x' e y'. Temos aqui o Vzinho do vértice marcado, que coincide com o O' que a gente já estava trabalhando anteriormente, quando eu mostrei a translação de eixos. Dessa forma, a parábola vai ter origem lá, vai ter o vértice, né, na origem do novo sistema cartesiano, e a fórmula da parábola vai ficar x' ao quadrado igual a 2py'. Então, essa é a equação reduzida da parábola que tem o eixo paralelo ao eixo y. Para que a gente tenha as coordenadas, essas incógnitas aqui da equação,
todas no sistema cartesiano xy, basta que a gente faça a substituição de quanto vale o x', que a gente já viu anteriormente, e quanto vale o y', que a gente também já viu anteriormente. Lembrando rapidinho aqui, olhando no gráfico, o x' é o x menos o h, que é essa medida, e o y' é o y, que é essa medida, menos essa daqui, que é o k. E é isso que a gente vai fazer, só substituir no lugar do x' quanto ele vale e no lugar do y' quanto ele vale. Essa equação que nós temos aqui é a equação da parábola que é paralela ao eixo y. Essa equação dessa forma aqui, a gente conhece como forma padrão da equação da parábola de vértice h e k, que é a origem do novo sistema cartesiano x' e y'. O segundo caso é quando o eixo da parábola é paralelo ao eixo x. Percebam que ele está deslocado acima, mas o eixo de simetria aqui, que é o x', é paralelo ao eixo x. Mesma coisa que no anterior, o vértice tem coordenadas h e k, lá no sistema cartesiano x e y, e a gente vai determinar a equação da parábola de forma análoga. Então, a equação da parábola vai ser y menos k ao quadrado, que seria as coordenadas do y', igual a 2p, que multiplica x menos h, e aqui seriam as coordenadas do x'. Essas duas equações são as equações que a gente vai utilizar para resolver os exemplos quando a parábola tem vértice fora da origem do sistema. Exemplo 2. Determine a equação da parábola de vértice 3 e menos 1, sabendo que y menos 1 igual a 0 é a equação de sua diretriz. Coloquei aqui o sistema cartesiano x, y, e vamos marcar as coordenadas do vértice, que são 3 e menos 1. Se o vértice está aqui, para que eu saiba qual é o formato da parábola, se ela é côncava para baixo, ou ela é côncava para cima, ou côncava para a direita ou para a esquerda, basta que eu marque a reta diretriz aqui no gráfico. A equação da reta diretriz é y menos 1 igual a 0. Se eu isolar o y, eu vou ficar com y igual a 1. Então, a reta está cortando o eixo y em 1. Está aqui a reta diretriz. Como eu sei que a parábola não intercepta a reta diretriz, ela só pode ser côncava para baixo nesse caso. O formato da parábola vai ser esse. Agora, a gente precisa determinar a equação dessa parábola. A gente já sabe que essa parábola tem o eixo de simetria paralelo ao eixo y, então o formato da equação vai ser esse, x menos h ao quadrado igual a 2p, que multiplica y menos k. O h e o k são as coordenadas do vértice, para o h é 3 e para o k é menos 1, ou vocês poderiam olhar aqui, o h é 3 e o k é menos 1. Substituindo isso aqui na fórmula, substituir o h e substituir o k, fazendo a regrinha de sinal aqui, a gente vai ficar com um positivo, é o que foi feito. Agora, nós precisamos determinar quanto vale o p. A distância P é a distância entre o foco e a reta diretriz, mas eu não sei onde está o foco. Mas eu sei que a distância entre o vértice e a reta diretriz é P sobre 2. E eu posso usar essa informação para determinar quanto vale P. Para descobrir essa medida aqui, basta que a gente olhe aqui no eixo Y para saber qual é essa distância. Vai de menos 1 até 1, então a distância aqui são 2 unidades. A gente precisa levar em consideração que o valor de P é um valor negativo porque a parábola é côncava para baixo. Eu preciso colocar esse sinal negativo lá na hora de fazer o cálculo. Então, essa distância P sobre 2 aqui, eu vou igualar a menos 2. Lembra que aqui são 2 unidades, mas eu igualei a menos 2 porque a parábola é côncava para baixo. Por isso que eu coloquei esse menos aqui na frente do 2. Isolando o P, a gente chega que o P é igual a menos 4. Para determinar a equação, basta que eu substitua o menos 4 no lugar do P. Substituindo aqui o menos 4 no lugar do P e fazendo o cálculo, a gente vai ficar com menos 8. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado igual a menos 8, que multiplica y mais 1. Nós vamos ter isso daqui. Para continuar fazendo o cálculo, basta que vocês abram esse binômio, resolvam o quadrado do primeiro, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é menos 6, mais o quadrado do segundo, que é 9. E aqui faça a distributiva, menos 8y, menos 8. Ou ainda, vocês podem isolar
passando tudo para o primeiro membro da igualdade, igualando essa equação a zero, e a gente vai ficar com essa equação aqui, x² menos 6x mais 8y mais 17 igual a zero. Quando a gente tem uma equação de uma parábola, normalmente a gente tem y igual a alguma coisa. Então, a gente pode isolar ainda o y aqui. Quando eu isolo y, eu vou determinar essa equação aqui, e essa equação é a equação na forma explícita, que é a forma que a gente está acostumado a observar, que é sempre um número que multiplica x² mais um número que multiplica o x mais um outro número. Lembrando que o a, o b e o c são sempre números reais. O exemplo 3 pede para determinar a equação da parábola de foco 1, 2, sendo x igual a 5, a equação da diretriz. Mesma coisa, vamos colocar essas informações no gráfico. Aqui está o foco, menos 1 e 2. A reta diretriz está cortando o eixo x, nesse caso, em 5, ela está passando aqui. Para determinar o formato da parábola, como eu sei que ele não pode cortar a reta diretriz, a parábola só pode ser côncava para a esquerda. Então, a parábola vai ser assim, côncava para a esquerda. O eixo de simetria, a gente já consegue visualizar que ele é paralelo ao eixo x. E para que a gente consiga determinar a equação da parábola, eu preciso determinar quais são as coordenadas do vértice. Para que eu faça isso, basta que eu observe o gráfico que nós temos aqui. Eu sei que a distância entre o foco e a reta diretriz, ela é chamada de P, e eu sei que a distância entre o vértice e a reta diretriz é igual à distância entre o foco e o vértice. Então, eu sei que o vértice está exatamente na metade do caminho de 1 até 5. A metade do caminho aqui de 1 até 5, a metade dessa medida, o ponto médio dessa medida, vai ser em 3. Então, eu sei que a abscissa para o vértice é 3 e eu sei que a ordenada é 2. O formato da equação é esse daqui, que é y menos k ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos h, porque a gente tem uma parábola com um eixo de simetria paralela ao eixo x. Para determinar as coordenadas do vértice, eu já comentei como que a gente faz. Então, as coordenadas do vértice são 3 e 2, como eu já havia comentado com vocês. Já marquei aqui. Para que a gente determine a equação, basta que eu substitua o 3 e o 2 aqui. Aqui eu vou substituir o 3 e aqui eu vou substituir o 2. E para descobrir qual é o P, eu preciso descobrir quanto é essa distância aqui, ó, porque o P é a distância do foco até a reta diretriz. A distância de 1 até 5 é 4. Então, eu sei que o P é 4. Porém, a parábola é côncava para a esquerda. Então, eu preciso considerar o sinal negativo. O P é menos 4 nesse caso. Certo? Coloquei aqui como menos 4. Agora, basta que a gente substitua essas informações do vértice e do parâmetro P na forma da equação que a gente tem aqui em cima. Então, substituindo aqui o valor do K, que é 2, e o valor do H, que é 3, e o menos 4, que é o valor do P. Fazendo o cálculo aqui, a gente vai ficar com menos 8. Lembrando que vocês ainda podem abrir esse quadrado aqui, resolver esse binômio e fazer distributivo. E a equação que a gente obtém igualada a zero vai ser y² menos 4y mais 8x menos 20 igual a zero. E finalizamos o exemplo 3. Exemplo 4. Determine o vértice, o esboço do gráfico, o foco e a equação da diretriz da parábola y² mais 6y menos 8x mais 1 igual a zero. Para determinar essa equação aqui, a gente sabe que essa equação é da forma y menos k ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos h. Como que eu sei que a forma da equação é essa? Se vocês observarem aqui na equação que está em verde, a gente tem o y ao quadrado. Para que eu tenha o y ao quadrado, eu preciso ter um y menos k ao quadrado, para que quando eu desenvolver esse binômio aqui, eu obtenha esse y ao quadrado. Então, eu já sei, a partir da equação que está aqui, que a forma da equação que eu tenho é essa.
Para que eu consiga deixar a equação nessa forma, porque se eu deixar nessa forma, vai ficar mais fácil de fazer o esboço do gráfico, mais fácil determinar o vértice, o foco e a equação da diretriz. Eu preciso isolar tudo que tem x num membro da igualdade e tudo que tem y no outro membro. E é isso que a gente vai fazer. Então, isolei aqui o que tem y antes da igualdade e o que tem x depois, para que já fique no formato que está aqui. Ó. O que tem y está antes do sinal de igual e onde tem x está depois do sinal de igual. O que eu vou fazer aqui é completar o quadrado para que eu obtenha um y menos alguém elevado ao quadrado ou y mais alguém elevado ao quadrado e para que eu obtenha alguém aqui, que é o 2p, que multiplica x menos h, para ficar na forma que está aqui em azul, que é a forma que eu quero para conseguir resolver o exemplo. Para completar o quadrado, eu vou precisar somar 9 nesse primeiro membro. Lembrando que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado. Então, somei 9 aqui, somei 9 aqui. Aqui, esse y² mais 6y mais 9 é a mesma coisa que y mais 3 ao quadrado. Se vocês abrirem isso daqui, vai voltar no que estava lá em cima. Aqui, eu só fiz a subtração do 9 com menos 1, que vai ficar 8, e coloquei o 8 em evidência. Se vocês observarem aqui, a gente já tem o formato, a forma da equação que nós queríamos. Então, eu já consigo dizer quem é o K, e eu já consigo dizer quem é o H, e eu já consigo dizer quem é o P, porque eu sei que o 2P é igual a 8. E é isso que a gente vai fazer aqui. A partir dessa equação que a gente tem determinada aqui, eu sei que o H é menos 1, por quê? Para que fique x menos h, o h tem que ser menos 1, porque x menos menos 1 vai ficar o x mais 1. O k, eu já sei que precisa ser menos 3, porque para que fique y mais 3, tem que ser y menos, que está na forma, menos 3, então vai ficar menos com menos mais 3, que é o que está aqui. O 2p, como eu já comentei, é igual a 8. Isolando o p, eu sei que o p é 4. A partir disso, eu já consigo começar a construção do gráfico. Por quê? Porque eu já sei que as informações que eu tenho aqui e aqui são as informações do vértice da parábola. Então, o h, que é menos 1, é a abscissa, e o k, que é menos 3, é a ordenada. Então, a partir dessas informações aqui, eu já consigo fazer a construção do gráfico. Coloquei aqui o menos 1 e o 3 no vértice. Eu já sei que a forma da parábola é essa, então eu já sei que o eixo de simetria dessa parábola é paralelo ao eixo x. Se ele é paralelo ao eixo x, a parábola tem esse formato aqui. E nesse caso aqui, a parábola ela é côncava para a direita, porque o valor do parâmetro P é 4, é um valor positivo. Tá? Se a parábola tem esse formato, eu já consigo marcar agora quanto é a reta diretriz e eu já consigo marcar quanto é o foco. Por quê? Porque eu tenho a medida de P, que é 4. Então, a medida entre o foco, que eu vou marcar aqui, e a reta diretriz vai ser 4. E a medida entre o vértice e a reta diretriz é P sobre 2. Então, é metade de 4, vai ser 2. Ou seja, se eu trabalhar com 2 unidades para cá, para eu conseguir marcar quanto é a reta diretriz, está em menos 1, mais 2 unidades para cá, vai ficar em menos 3. A reta diretriz vai passar aqui no menos 3. Então, a reta diretriz vai ser 2 unidades aqui e vai passar em menos 3. A equação dela vai ser x igual a menos 3. O foco, eu consigo determinar aqui, que é a medida de P sobre 2, que é mais 2 unidades. Aqui tem uma unidade, porque começou em menos 1. Considerando mais uma unidade aqui, o foco vai ter abscissa 1. E ordenada, menos 3, porque o foco fica em cima do eixo de simetria. Então, o foco vai ficar aqui, já marcando, 1 e menos 3. As coordenadas dele, 1 e menos 3. E nós conseguimos concluir o desenho com todas as informações, né? Concluir o gráfico com todas as informações que nos pediam. O vértice já está marcado, o esboço do gráfico está feito, o foco está marcado aqui, coordenadas 1 e menos 3, a equação da diretriz também, que é x igual a menos 3, e a equação do vértice também está aqui, que é menos 1 e 3. Portanto, concluímos a resolução do exemplo 4. Com esse exemplo 4, nós finalizamos o estudo de parábolas.
E agora você já tem condições de resolver todas as atividades, todos os exercícios que envolvem parábolas, tanto com o vértice na origem do sistema, quanto aqueles que envolvem o vértice fora da origem do sistema que precisa da translação de eixos.